dia. Quero agradecer, como diretor do CONSED, essa grande parceria com o Instituto Unibanco, que tornou possível a realização desse seminário. Quero também agradecer a presença dos secretários que estão aqui do Educação do Ensino Médio, né, que é o Jorge, o Gilvan, o Júlio, o Haroldo do Espírito Santo, Marco. São secretários que vieram prestigiar aqui o evento do Instituto com o CONSED. Bom, eu queria entrar nesse tema do desafio curricular, colocando o que foi um pouco da história do CONSED em relação ao ensino médio, né, nos últimos anos. O CONSED, para quem não conhece, é um conselho que reúne os 27 secretários e o Distrito Federal para discutir temas relacionados às secretarias estaduais de educação. As secretarias estaduais, elas praticamente ofertam 85% do ensino médio público do país. Então, é uma grande responsabilidade dos secretários de educação a oferta dessa modalidade. Então, por isso, o CONSED, de algum tempo para cá, ele já vem procurando discutir uma mudança no ensino médio. Um dos primeiros momentos, que não sei se todos recordam, foi quando o resultado do Enem de 2013 foi um resultado muito ruim. Na época, o ministro Mercadante nos procurou e perguntou sobre um posicionamento do CONSED em relação ao ensino médio. Foi difícil, naquela época, juntar todos os secretários e achar um consenso. Foi muito difícil. E foi uma experiência boa para o CONSED, porque o CONSED percebeu que precisava mudar também a sua forma de atuação. E, a partir de 2014 e 2015, nós começamos a ter uma outra forma de gerir as discussões dentro do CONSED. E criamos alguns grupos de discussão que nós chamamos de prioritários, e um deles era o ensino médio. Então, em 2013, nós entregamos um documento para o Mercadante, ministro Mercadante, mas um documento que ainda pouco ousado do ponto de vista de mudança do ensino médio. Em 2015, quando nós já havíamos mudado a nossa governança, entramos na discussão do PL 6840, do Reginaldo Lopes, o deputado de Minas, que começou uma lei para a reforma do ensino médio. Não sei se todos acompanharam isso, a 6840. Em 2013, ele começou esse processo. Já vinha de 12 meses de discussões, de audiências públicas no Congresso, então um documento que já vinha de uma discussão, mas o CONSED trouxe a responsabilidade de criar um substitutivo para essa lei. E quando nós começamos a discutir internamente, junto com todos os secretários, as equipes técnicas, nós começamos a querer ir mais além daquilo que hoje tem de ensino médio no país. Nós começamos a olhar para o mundo e perceber o quanto o Brasil estava extremamente defasado em relação à oferta de ensino médio, que é essa educação secundária. Um dos pontos mais importantes é a total desconexão que existe dos currículos do ensino médio com as expectativas da juventude. E quando nós começamos a olhar para esse aspecto, é que nós começamos a aprofundar o tamanho do problema, né? Uma coisa que é importante nesse cenário que nós vivemos hoje, de muita ocupação de escola, onde a juventude se coloca como um ator importante que quer ser protagonista naquele processo de formação e de aprendizagem dentro da escola, ela faz isso porque hoje a juventude tem um acesso à informação em um comportamento muito diferente da juventude de 30 anos atrás, mas porque a escola se distanciou muito daquilo que é a expectativa do jovem hoje. O mundo de hoje exige determinadas competências
para se relacionar, para viver no mundo, para trabalhar nesse mercado, para atingir sucesso na vida, que a escola não é capaz de dar. E o jovem percebe isso, mas ele não percebe negando a escola, ele percebe valorizando aquele espaço que é a escola. Então, quando nós olhamos para esse cenário, a gente precisa conectar essas partes. E um dos problemas nossos é que a escola ela não tem uma estrutura flexível. Ela é uma escola que foi pensada num mundo industrial, ainda no século XIX, XVIII, num mundo que fragmentava muito mais o conhecimento, né, do que no mundo atual. Hoje o jovem tem acesso a todo tipo de informação em qualquer lugar. O problema é como ele organiza essa informação que retorne para ele com grande significado. A escola tem um papel importante nisso, mas para que a escola consiga dar esse significado, ela precisa romper aquilo que ela hoje é. Ela é hoje uma estrutura quase que fabril, né? O professor ele tem o seu ofício com a sua disciplina estabelecida, em que ele, a partir daquela disciplina, ele vai dar a sua aula, estipulada num horário pré-fixado, em que o aluno ele não discute, ele já encontra tudo pronto, né? A organização da escola é quase que uma organização taylorista, das salas de aula, onde o professor vai mudando de sala, ou o aluno que vai como se fosse numa esteira, fabril. Então, o pensamento da organização de escola é extremamente antiquado e muito avesso àquilo que nós precisamos hoje, que é o dinamismo, o pensamento crítico, o envolvimento do jovem com a prática daquilo que ele está aprendendo na escola. Então, a escola hoje seria talvez o ponto de maior cuidado que nós poderíamos pensar. Quer dizer, pensar o currículo somente, ele é importantíssimo. O que um currículo precisa ter? É o caminho que o jovem vai trilhar na sua formação. Mas esse currículo ele precisa embarcar em algum lugar, que é a escola. Mas a escola precisa estar preparada para isso. E a escola é feita de pessoas que estão ali dentro, que precisam assimilar essa mudança. É o diretor de escola, que precisa ter uma visão mais ampla do que é uma gestão coletiva de uma escola. É o professor, que precisa estar desprendido da sua formação disciplinar e olhar o conhecimento por uma área muito mais abrangente. E é a própria organização dos tempos e dos espaços da escola que precisam estar a favor do protagonismo desse jovem. Nada disso é fácil de fazer, mas nada disso é impossível de fazer. A questão é que a gente precisa começar por algum momento, em algum lugar. O que o CONSED fez foi apresentar, dentro do PL 6840, aquilo que nós entendíamos que era o primeiro passo para começar a mudar a educação do país. Primeiro, pensar em formação por áreas do conhecimento. Segundo, que o ensino médio possibilitasse uma flexibilidade de formação, que o aluno não estivesse somente destinado a ter uma formação única, né, onde todos fazem a mesma coisa. Em nenhum lugar do mundo é assim, né? Em nenhum lugar do mundo o aluno também está fadado a ter apenas 4 horas diárias de aula com 13 disciplinas. Isso, para nós, sempre foi muito difícil de abordar, porque no Brasil existem alguns dogmas de discussão disciplinar que tem muito mais paixão do que racionalidade, né? Porque se nós pensarmos que na LDB não obriga língua portuguesa e matemática, mas obriga sociologia e filosofia, a gente começa a pensar o seguinte: então, vamos tornar tudo obrigatório, então, ou nada obrigatório. Alguma coisa nós precisamos construir de consenso, sempre pensando naquilo que é o mais importante. O que é a expectativa da juventude? Como nós podemos tornar a escola o caminho real da formação dessa juventude para que tenha sucesso no século XXI. Então, essa discussão foi apresentada nos termos que foi colocado no substitutivo da Lei 6840. Então, o CONSED fez essa discussão, aprofundou essa discussão com a discussão da Base Nacional Comum, onde nós fizemos 27 seminários estaduais, com a participação de quase 10 mil professores, onde discutimos exatamente aquilo que entraria na Base Nacional Comum. Então, do ponto de vista, Ricardo,
da participação do CONSED, eu queria realmente pontuar o quanto foi importante a condução do CONSED nessa discussão da mudança do ensino médio e do posicionamento da Base Nacional Comum. A Base Nacional Comum foi uma discussão também extremamente intensa no ano passado, porque foi concomitante à do PL, e ficou sempre a discussão latente. O que deve vir primeiro, a reforma do ensino médio ou a Base Nacional Comum? Quando se fala do fundamental, não há muita discussão, que era necessário ter a base. Mas no ensino médio, há que ter muito cuidado, porque se nós pensarmos uma base que seja com 13 disciplinas estabelecidas, com seus objetivos de aprendizagem já pré-fixados em 3 anos, nós temos que abrir mão da possibilidade de flexibilização do ensino médio, porque nós estaríamos necessariamente criando um currículo nacional para o país num formato de ensino médio que nós já conhecemos agora. Então, o que o CONSED acabou por propor no seu posicionamento sobre a Base Nacional Comum para o ensino médio, que, no caso do ensino médio, essa base fosse realizada por competências e habilidades, onde pudéssemos ter um cenário muito mais abrangente por área de conhecimento, onde as trilhas pudessem ser possíveis dentro dessa base. Então, esse é o posicionamento do CONSED. A base do ensino médio, segundo o MEC, deve sair até junho do ano que vem, mas a reforma do ensino médio já está aí, né? O governo federal. Nós apresentamos o PL, o substitutivo do PL 6840 para o governo federal, apresentamos para o então ministro Mercadante em março desse ano. Inclusive, ele tinha apresentado a sua intenção de aplicar aquele substitutivo, de trabalhar naquele substitutivo, e apresentamos para o ministro atual, que é o Mendonça Filho. O MEC e o governo decidiram que a reforma do ensino médio viesse por medida provisória. Mas o mais importante do debate, não vou entrar na discussão se era importante fazer medida provisória ou não, essa foi uma decisão de governo. O fato é que o conteúdo da medida provisória é basicamente o conteúdo da discussão que o CONSED vinha fazendo já há 5 anos. Então, é um produto de ampla discussão no cenário da educação, mas com a expectativa daquilo que os secretários de educação haviam apresentado nos últimos anos. A ideia de que é possível fazer a flexibilização, tendo que enfrentar muitos desafios, né? O desafio da infraestrutura das escolas, né? Flexibilizar significa ter mais espaços dentro da unidade escolar, organização de rede, né? Porque quando se pensa em flexibilizar trajetórias, é preciso organizar carreiras de professor, alocação de professor, quer dizer, isso vai impor ao gestor estadual e municipal, né, uma visão de planejamento que até hoje o Brasil não teve. Isso é importante, é uma indução importantíssima para a organização da educação do país. Um outro ponto importante é que, uma vez estabelecida a Base Nacional Comum em uma proposta de reforma do ensino médio, é necessário também organizar todos os currículos e organizar a formação dos professores. O professor para uma escola dessa natureza é uma escola muito diferente, né? Muitos secretários que estão aqui hoje já começaram experiências de educação em tempo integral e educação integral, né, do ponto de vista de ser um currículo mais conectado com o século XXI. E um dos maiores desafios que os secretários e as secretarias têm, e os próprios professores, é como é que um professor fica somente numa escola? Como é que ele pode organizar a sua vida somente naquela escola, onde a estrutura até de organização da carreira e horários dos professores nas redes, ela também é fragmentada. Então, é religar muita coisa que está desorganizada hoje no país. Então, esse é um momento que, na hora que se pensa um currículo, se pensa o todo, não se pensa somente o currículo. Pensa como vai ser essa trajetória desse jovem, como pensar esse jovem no século XXI, como é que essas trilhas podem ser construídas,
Mas como é que essa escola pode ser organizada em horários, em espaços, em tecnologia, em conteúdo didático, e como o horário desses professores também deve ser organizado, como essa formação deve iniciar na universidade, inclusive na formação continuada, como é que ela começa, né? Esse é um ponto importante. Já participei de vários debates, nossos secretários também, onde se discute que o professor é muito teórico e ele não conhece ferramentas práticas da sala de aula. É um erro, né? Porque muitos professores não conseguem nem ser teóricos, porque há uma precariedade nessa formação muito grande. Então, nós precisamos ir muito além daquilo que nós estamos fazendo hoje, mas precisamos ter muita seriedade e tranquilidade, porque no momento de polarização que o país vive hoje, é muito difícil sentarmos numa cadeira e debater abertamente os temas que são inevitáveis para o país. Então, o que o Concede, nesse momento, fez foi exatamente isso. Então, o ponto que eu acho que a gente tem que ratificar é, primeiro, entender o quanto essa juventude necessita de um currículo que seja conectado com a sua vida, né? Segundo ponto, como, a partir dessa visão curricular nova, a gente consegue organizar as escolas e as redes de educação. Os desafios são muitos, porque nós ainda vivemos um período de inclusão, né, necessária, nem todas as redes têm condição de oferecer ensino médio diurno para a juventude. Tem jovens que só podem estudar de noite, ou só conseguem estudar à noite porque não tem escola diurna, né? Jovens adultos que precisam de um ensino médio de maior qualidade durante a noite. Então, são desafios que nós ainda precisamos enfrentar, que são os desafios do século XX, né? De melhorar a qualidade e a proficiência em língua portuguesa e matemática, que é baixíssima no país, os desafios da formação do professor, os desafios da infraestrutura, todos esses são grandes desafios que nós temos que enfrentar. Mas não dá para enfrentar um de cada vez, vai ter que enfrentar todos de uma vez só, porque o momento atual é um momento de sinal de alerta. Nós estamos vivendo uma janela demográfica que irá se fechar em 2025. O Brasil vai envelhecer daqui a 20 anos, 15 anos o Brasil vai envelhecer. E a gente está vivendo um período onde a atenção para a juventude ela tem que ser a maior. É essa juventude que vai dar sustentabilidade econômica ao país daqui a 30 anos. Se nós não nos unirmos e sentarmos para pensar efetivamente, né, uma revolução nessa educação do país, nós não vamos superar o que nós estamos vivendo hoje e que já se apresenta no país como um cenário crítico da Previdência e um cenário crítico da produtividade do país. Isso só no aspecto econômico, que no aspecto social ainda é mais dramático ainda. O Brasil, a cada momento, ele apresenta indicadores de desigualdade que assustam e assombram a sociedade. Então, se a escola não for o centro dessa revolução no país, nós não conseguiríamos superar as dificuldades para o século XXI. É um momento, acho que, crítico do país, e é um momento que nós temos que abrir mão de boa parte do embate ideológico para pensarmos basicamente na juventude. Porque mesmo que ela esteja mergulhada em discussões ideológicas, é nela que a gente tem que pensar. Porque é ela que vai fazer a diferença desse país daqui a 20 anos. É basicamente isso que eu queria falar. Já tem? Bem, bom dia a todos e a todas. Vocês viram com a fala do Antônio Neto, que é uma abertura, estou dizendo, não tradicional, no sentido de ser simplesmente um momento de acolhimento de todos, é uma reflexão já sobre o conteúdo do que vamos estar trabalhando ao longo dos 2 dias. Eu vou falar em pé, tá?
A ideia da provocação aqui na abertura, dessa agenda que a gente está fazendo em parceria, o Concede, o Instituto Unibanco, na verdade, vocês vão ver que é uma modulação do mesmo processo que foi apresentado pelo Neto, que expressa muito os nossos desafios. Tá? Eu queria... Então, só o título é importante, porque, como o Neto disse, estrutura e currículo, a palavra currículo não está aqui, né? Do ponto de vista da agenda do ensino médio, caminham de forma absolutamente irmanada e condicionam muito dos nossos trajetos. E queria, primeiro, o Neto falou, mas agradecer os convidados internacionais, a quantidade de secretárias e secretários estão aqui, mas os responsáveis pela gestão das secretarias, diretores de escola, professores, vários estudantes, né? E eu acho que o que a gente está tentando fazer ao longo desses 2 dias, né? Essa frase da Hannah Arendt, que é o que encerra a nossa projeção da abertura, né? Traz como, me parece, vital para a nossa agenda. E eu entendo que essa sala lotada, né, já expressa um engajamento de cada um de nós que está aqui à disposição do diálogo. Para mim, essa frase já estava montada, já estava preparada, a gente está o tempo todo tentando construir com consequência o campo do diálogo, em contextos que evidentemente se polarizam, tá? Mas que solicitam essa generosidade da busca do encontro de soluções a serviço dos jovens, né? Mas eu não posso deixar de falar que eu não consegui dormir essa noite, eu acho que vários de nós provavelmente não, porque o contexto que é solicitado ao diálogo é muito mais intenso hoje, acho que solicita a nossa responsabilidade após um cenário que se torna um pouco difícil de entender com a escolha de Donald Trump para governar os Estados Unidos. Tá? Acho que a gente não devia desconsiderar isso. Tá? Essa polarização tem um nível de razoabilidade que eu acho que a gente está produzindo no Brasil e que a gente tem que chegar ao encontro. A gente não pode, vai ter que dialogar com esse campo do radicalismo nacionalista, xenófobo, racista, misógino, em torno de uma agenda do Donald Trump. Tá? Acho que a gente tem que ser capaz de hoje olhar para essa situação internacional e ter têmpera, conseguir olhar para essa nossa realidade brasileira, ver como é que a gente vai passar para esse cenário do mundo, especificamente o que nos interessa, né? Reconhecer a força dessa frase, que a pluralidade é a lei da terra e que nós juntos podemos encontrar caminhos para aquilo que talvez seja o mais essencial do nosso trabalho, dado que é na escola que se exerce cotidianamente o espaço do diálogo da cidadania. Então, acho que toda a nossa discussão hoje e amanhã é sobre isso. Tá? A agenda dessa apresentação, desculpe ter saído um pouco do tema, tá? É muito essa que está colocada aqui, ou seja, passar muito rápido para contextualizar essa questão mundial da juventude, a reformulação com a agenda de currículo e estrutura, o que nós temos de um olhar convergente que já está acumulado, e o Neto falou muito disso, do que foi acumulado ao longo da nossa história dos últimos 15 anos, ênfase nos últimos 5, tá? Os desafios e o campo do diálogo. Tá? Juventude e escola, com uma questão mundial, só um primeiro dado aqui, quando a gente está falando a taxa de matrícula líquida, ou seja, os jovens com a idade esperada que estão efetivamente no ensino médio, a gente vê que o Brasil está ali em 45º lugar, quando a gente arrola o mundo como um todo, com uma taxa líquida de matrícula, no nosso caso concreto, os meninos de 15 a 17 anos, entre o primeiro e o terceiro ano do ensino médio, só de 58%. Quando a gente avança, nosso convidado aqui da Austrália, só para colocar, que é uma nossa referência, mas mesmo na Austrália, só 72% estão com a idade certa na série escolar.
não é mesmo a referência da Austrália, não é aquilo que nos dá alento, tá certo? E se a gente quiser até a badalada Finlândia, mesmo assim não está perto dos 100%. Tá? Ou seja, nós temos um desafio enorme no mundo, nós estamos ali abaixo da média do mundo, tá? Que fazer com que os meninos lá estejam. Tá? Daqui a pouco eu falo de Brasil. Do ponto de vista das juventudes, a gente tem, entre outras coisas, essa questão específica das especificidades dessa etapa do ciclo da vida. Isso não tem a ver com o Brasil, certo? Isso é do traço das juventudes no mundo como um todo, tá? Fazer escolhas, investimentos, projetos de vida, orientações, tá certo? E tudo, que Neto também falou, dessa sociedade do século XXI, tá? Em transformação acelerada, impondo todos esses ritmos. Do ponto de vista do ensino, duas questões chaves só para a gente discutir e ao longo desses 2 dias. A questão da expansão com massificação. Tá? Nós sabemos que a nossa experiência de massificação no Brasil ela é problemática, raramente ela vem acompanhada com qualidade, mas isso é um problema do mundo como um todo, tá certo? Os jovens nunca estiveram nela assim, e estão exigindo transformações radicais de forma consistente e necessária. Tá? E os sistemas de ensino com baixa disponibilidade e capacidade de reconhecer essas juventudes. Tá? Então, a gente tem uma questão essencial dessa sociedade do século XXI, com a comunicação acelerada, com a integração acelerada, com a conectividade que a gente está vivendo, e essa dificuldade enorme disso que é essencial para a cidadania, que é o espaço formal de escolarização, acolher esses jovens. Tá? Aqui eu não vou ler, só para, provavelmente, nossos convidados internacionais terem, como a gente não consegue ter legendas, mas é só a declaração da Unesco de Beijing, que trata todos esses pontos, que são todos os nossos pontos. Certo? Mas está desde 2001 estruturado do ponto de vista internacional, né? A ideia da flexibilidade, das escolhas, tudo que está colocado aqui. Quando a gente vai para o nosso cenário nacional, tanto na Comissão Especial de Reformulação como na CONAI, a gente vê como que está, portanto, a nossa discussão enraizada internamente, a questão da universalização do acesso, a estrutura organizacional, pedagógica e física das escolas, o olhar para ver nossa estrutura curricular fragmentada, conteudística, academicista, enciclopédia, ou seja, o diagnóstico aí está, no Brasil e no mundo, para o tamanho do desafio, o tamanho da encrenca que a gente tem pela frente e que a gente precisa lidar. Tá? Em particular, é só uma coisa, vou passar aqui 1 minuto e meio, tá? A história do Instituto Unibanco, tá? Ela está dedicada à educação desde o início dos anos 2000, tá? Mas hoje fazem 10 anos, esse ano fazem 10 anos, que a gente está totalmente focado no ensino médio. Então, é só um fiozinho de história que vamos passar agora para ver a conectividade do Instituto com a relevância dessa agenda. Pode passar.
Bem, isso é só uma linha do tempo para ver como essa discussão, acho que a mesma coisa que o Neto disse, vem acumulando, ela tem o Brasil envolvido, o Conselho envolvido, o Ministério da Educação envolvido. Acho que fez um instrumento da medida provisória que seria desnecessário, a gente tinha acúmulo de diálogo, mas é uma opção da conjuntura. No entanto, tudo que lá está, a medida provisória, está associada a essa história que nós estamos acumulando. E vocês viram que o Instituto de Banco, de forma dedicada, está a última década mergulhar na questão do ensino médio, e particularmente, entre outras coisas, na discussão de currículo. Tá? A reestruturação aqui do ensino médio, agora eu vou rápido só, todos os números eu acho que são de conhecimento geral, mas só para a gente lembrar. A gente tem um desafio nessas três dimensões, de acesso, de conclusão, de aprendizagem. Lembrem, quase 20% dos jovens de 15 a 17 anos estão retidos no fundamental, né? E 16% estão fora da escola. Tá? Ou seja, 36% não estão onde deveriam estar. Tá? Dado rápido, a taxa de matrícula bruta, tá, que a gente está vendo, ou seja, todos os que estão no ensino médio, só duas curvinhas, a curva clara é a PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Homicídios, que nós temos tradicionalmente, é só para lembrar que ela mudou de metodologia, a curva azul é a nova PNAD, a grande diferença é que a primeira era coletada num único momento do tempo, que era em setembro, a segunda é coletada ao longo de todo o ano, além de incluir melhor parte do mundo rural. Tá? O que nos dá mais fidedignidade. Então, aqui é só para lembrar, a gente vai ter que se adaptar a entender que os números estão mudando um pouquinho, mas a gente está falando que 85% é a taxa de matrícula da população de 15 a 17. No ensino médio, agora, a gente vê a taxa de matrícula líquida, que é os meninos que estão no ensino médio. Ou seja, 64%, em torno de 60%, um pouquinho mais de 60%, estão no ensino médio, e aqueles outros todos estão retidos. Tá? 20% estão retidos e, quando entrarem no ensino médio, terão uma significativa defasagem, e 16%, esse número está estável há mais de uma década. Tá? 16% está fora da escola, não é nesta conjuntura, mais de uma década, 16% está sendo fora da escola, sendo que 10% desses sequer está trabalhando. Tá? Nosso velho fenômeno do neném. Então, a gente tem estruturalmente um enorme gap do ponto de vista da nossa potência de inclusão no ensino médio. Muitos não lá estão. Mais do que isso, quando a gente vê a conclusão, apenas 56% dos jovens com 19 anos de idade já está trabalhando com 2 anos de defasagem, pensando num ciclo de ensino-aprendizagem que com 19 anos de idade terminasse o ensino médio. Um pouco mais da metade só que termina com essa idade. Tá? A gente vê aqui a população com 19 anos que concluiu o ensino médio, há uma evolução, obviamente, de 33 até 50, mas a gente continua só com 56%. Quando a gente vai para a população de 21 anos, seria votando mais 2 anos, ou seja, 4 anos após o que seria esperado que concluísse o ensino médio, a gente está só com 62%. Então, o desafio aqui do ponto de vista nosso da conclusão é que projeto que a gente está construindo para essa sociedade. Tá? E, por fim, a proficiência. Tá? A proficiência média dos jovens em língua portuguesa e matemática está estagnada há uma década. Não se mexe. Tá? Em particular, em 2015, apenas 14% dos jovens alcançaram um padrão adequado em língua portuguesa e só 9% em matemática. Tá? E aqui, só para vocês lembrarem, para a gente ver aqui, me perdi aqui. Perdão que eu estou à busca de me pilotar aqui. Achei. Aqui é simplesmente o seguinte. Está falando, o ranqueamento, só em língua portuguesa, tá? Ranqueando dentro da, teria a resposta 8 vai de 225 a 450, mas o que importa para nós é olhar o seguinte, o nível vermelho é abaixo do básico, o nível amarelo é o básico, o que seria adequado são esses 3 níveis, e o que seria avançado são esses 3 últimos níveis, né? Onde é que estamos? Tá? Em 2005, estávamos ali, certo? 258. Em 2015, estamos aqui, no início do nível 2, que é o iniciozinho do básico. Se projetarmos essa velocidade de 2005 a 2015, aonde chegaremos em 2025 se ficarmos na mesma velocidade? Aqui. Não sairemos do nível 2. Tá? E esse é o escalar esperado. Tá? Se isso fosse uma nota, brincar aqui, de 0 a 10, o que seria avançado seria
8, 9 e 10. Adequado, 5, 6 e 7. A gente está abaixo disso lá no início, o que do ponto de vista de língua portuguesa tem esse significado, eu não vou ler, mas algumas das expectativas que teríamos para quem chegasse no nível 3 e não saímos do nível 2 e provavelmente daqui a uma década ainda não teremos saído se mantivermos a velocidade que temos, portanto temos que romper com isso, sequer estaria em língua portuguesa a capacidade dos jovens, na média, localizarem informação explícita em artigos de opinião. É assim que nós estamos, e se continuar na velocidade que estamos vindo na última década, aí ficaremos abaixo disso aqui. Tá? Em matemática, em 2005 estávamos no início da faixa 2, em 2015 continuamos na faixa 2, em 2025 continuaremos na faixa 2, se a velocidade for a mesma. Tá certo? Então, isso é muito importante para a gente entender o tamanho do desafio que a gente tem. Por fim, o último dado é simplesmente o seguinte: se a gente considerar a componente do IDEB, o indicador de rendimento que tem a ver com a inclusão, com o fluxo dos jovens e a nota média padronizada, veja o que está acontecendo aqui no Brasil. Opa, aqui está acontecendo no... meu Deus do céu. Aqui no Brasil, tá? Quase parado, crescendo muito pouco. O que eu vou mostrar para vocês é mantendo essa mesma escala, certo? Pessoas jovens incluídos no ensino médio. E a nota média padronizada aqui vai ficar igualzinho, 5,2 até 0,9. Vou passar rapidamente um filminho sobre todos os estados. Vários secretários estão aqui, vários secretários estão vivendo esse desafio, mas o que nós vemos é que esse processo de estagnação expressa, do ponto de vista da nossa história da última década, que os estados não estão conseguindo, ao longo de 12 anos, em última instância, fazer isso, fazer com que, simultaneamente, os jovens entrem na escola e aprendam. Tá? E aí só o filminho, vocês vão ver cada uma, olhando aqui na esquerda vai aparecer o nome do estado, tá? A gente vai passar rápido para a gente ver como é que as estratégias, os comportamentos, perdão, de cada estado são distintos, independente do lugar que eles passam, que eles partem. Vejam que os caminhos são quase erráticos, vai e volta, sobe e desce. Pouquíssimos estados crescem nas duas dimensões o tempo todo. Tá? Bem, desculpem, o que a gente viu então é que essa expansão do ensino médio, muitos não entram, a grande parte está fora, dos que entram, muitos não ficam, e dos que ficam, a maioria pouco aprende. Certo? É só essa síntese do que a gente tem no ensino médio brasileiro. Tá? E aí, quais são as convergências iniciais que nós temos? E volto a frisar, conversas longas com o CONSED, o que vocês viram no filminho, os últimos 2 anos fazendo pesquisa internacional, fazendo rodadas de consultas com os jovens, rodadas de consultas com os diretores de escola, com os professores, e a gente vendo a discussão que está caminhando. Principais desafios da reestruturação, que acho que a convergência enorme, e acho que é a plataforma sobre a qual estamos trabalhando e sobre a qual se dá o diálogo dos nossos 2 dias. O desafio de conexão com as culturas, identidades e expectativas das juventudes, não temos isso. A questão da organização curricular, a coerência, articulação e contextualização, e a ideia da convergência também sobre flexibilização da diversidade de trajetórias formativas a partir de uma base. Sobre a conexão, essas 3 dimensões são chaves. Tá? A participação do jovem na gestão, não vou ler todas, tá certo? A ideia do currículo que dialogue com os modos de viver e aprender, e toda a ideia de que eu preciso estar focado no que é específico nos modos de aprender dos jovens. É evidente que a sociedade contemporânea caminha para a customização dos processos de ensino e aprendizagem, para a personalização desses processos. No entanto, a gente está tão distante do que são essas identidades, as culturas juvenis, que temos um enorme desafio de caminhar nessa direção, mas este é o campo sobre o qual podemos, devemos e temos no mundo um desafio estrutural, e dado o cenário que acabamos de ver no Brasil, a distância que temos que percorrer para chegar próximo do estágio atual em que o mundo vive seus principais desafios e conflitos com a juventude, é muito maior. A gente tem que correr para chegar no estágio ainda de déficit que o mundo tem frente aos jovens. Mas se a gente não correr, o nosso déficit talvez não seja capaz de ser preenchido.
Do ponto de vista da organização curricular, toda a discussão em torno da Base Nacional Curricular Comum, a gente sabe do que é o nosso contexto de 13 disciplinas, ao menos, obrigatórias, as mesmas obrigatórias para todos os estudantes ao longo de todo o ciclo. Ou seja, a incapacidade de alguma modulação do currículo que dê conta de fazer um enfrentamento com a fragmentação que nós temos e com todos os elementos que estão colocados aqui no slide. Tá? E, por fim, o nosso alinhamento da organização curricular com a flexibilidade, ou seja, entender que essa primeira fase do ensino médio deve ser integradora para todos, que o nosso desafio de democratização do acesso significa reduzir a baixíssima distância do ponto de vista da aderência que existe nos jovens com o ensino médio, ou seja, a capacidade desse ensino médio ser, no mínimo, atrativo, por que não sedutor. Falta-nos encanto no campo do ensino médio, e encantar é uma dimensão estratégica para reduzir a evasão, e evasão não é só aqueles que já saíram, né? Todos nós que estamos na sala de aula vemos que tem vários meninos e meninas jovens sentados lá dentro que já evadiram em termos de espírito, mesmo que lá estejam fisicamente, e a questão-chave é como é que a gente consegue dar conta de constituir trajetórias formativas alinhadas às expectativas que permitam, tanto do ponto de vista propedêutico como técnico profissionalizante, escolhas consistentes e efetivas do ponto de vista da juventude. Tá? Agora, para além disso, nós temos um enorme desafio de implementação, tá? Ocorrer aqui. O primeiro, a consolidação do Sistema Nacional de Educação, tá? Dentro do Pacto Federativo, ou seja, em última instância, dar consequência ao Plano Nacional de Educação, com essas dimensões que estão chaves aqui. A pactuação para o financiamento do ensino médio, diante do desafio da flexibilização e, por exemplo, dar conta das várias heterogeneidades que nós temos no cenário nacional, certo? Desde do mundo das águas no Pará, certo? Até as populações indígenas e as altíssimas densidades de jovens em favelas dos grandes centros metropolitanos, certo? Como é que a gente dá conta de pactuar o financiamento, de ter uma política de integração da União com os estados e de articulação das redes estaduais com as redes municipais, ou seja, os estados e os secretários com o seu desafio de ter uma política para o Estado, que não é estrito senso da sua rede de ensino, e sim da responsabilidade que existe com o Estado como um todo. O segundo desafio de implementação é o foco na superação das desigualdades, ou seja, uma política efetiva de equidade e inclusão, ou seja, atenção para a oferta de trajetórias formativas de modo a evitar distorções. O caso clássico da distorção potencial que se avizinha diante de trajetórias flexíveis é o que fazer com áreas de baixíssima densidade demográfica, em que, em geral, no máximo, eu tenho uma escola de ensino médio num município ou uma escola de ensino médio num conjunto de municípios, a necessidade de produzir consórcio entre esses municípios e dar conta, e isso ficará mais caro, certo? Que o Estado faça a provisão de todas as trajetórias propedêuticas nessas escolas e, ao mesmo tempo, algumas trajetórias técnicas profissionais. Certo? Isso é incontornável de uma agenda para regiões de baixa densidade demográfica. Por outro lado, a capacidade de que esse Estado faça uma política ativa em regiões de alta densidade demográfica, mesmo em áreas de alta vulnerabilidade, como as favelas. Eu tenho sempre essa referência das favelas do Rio de Janeiro, desculpem, mas dentro de áreas populares, que é, por exemplo, fazer com que, no mesmo território, algumas escolas sejam mais especializadas em uma ou duas trajetórias e você possa ter mobilidade no território para que o conjunto das escolas atraia todos os jovens diante das suas expectativas e das suas escolhas, ou seja, otimizar uma política pública orientada para o sujeito dessa política, que são os estudantes, e a capacidade deles aprenderem o que têm que aprender, certo? A ideia das vulnerabilidades, tanto dando conta do racismo, como do sexismo, como da questão das pessoas com deficiência, e atenção a desigualdades entre territórios e intraterritórios, tá?
Por fim, a definição de uma política nacional de formação inicial e continuada de valorização do magistério, ou seja, o foco no professor, o foco no ofício do professor, o foco na didática, o foco nas práticas, nas práticas didáticas, tá certo? E atenção à quantidade e à correta alocação dos professores nas redes de ensino, indo ao encontro do que o Neto tinha falado. Todos os nossos estudos indicam que quanto mais tempo um professor efetivo tiver dedicação a uma escola, certo? Aumenta a probabilidade que o impacto da sua didática seja transformador sobre aqueles jovens. Tá? E aí, o último elemento, uma política nacional de democratização e corresponsabilização da gestão escolar, que deveria se mover aqui e não se move. Tá certo? Aí o último ponto é que a gente tem chave da corresponsabilização, sumiu aqui. Alguém consegue acertar? Mas eu recupero aqui, especificamente na questão da corresponsabilização e da gestão, algo que a gente não deveria subestimar, tá? A ideia do fortalecimento dos colegiados da participação democrática, a ideia da formação dos gestores, vários secretários trabalhando com o Instituto dedicado a isso, a ideia de ter método para a gestão, e um método não só de implicação democrática, mas, sobretudo, comprometido com resultados de permanência dos jovens e aprendizagem, tá certo? E modelos articulados que vejam essas várias dimensões de gestão e sejam ativos na capacidade de organizar o processo de gestão em direção a uma gestão pedagógica que esteja completamente dedicada a serviço de que os jovens fiquem na escola e que aprendam o que tenham que aprender. O diálogo necessário, 4 perguntas que conduzem todo o nosso seminário. Tá? O primeiro, como construir e implementar a reestruturação do ensino médio, atendendo à urgência, inevitável, incontornável, evidente de tudo que nós falamos agora, junto com a participação efetiva, com a escuta atenta dos jovens, dos professores, dos diretores, dos movimentos sociais comprometidos com a escola pública. A segunda pergunta, de que forma avançamos nas convergências de ação, implementando políticas públicas voltadas para o ensino médio, que esteja comprometido com a garantia do direito à aprendizagem. Terceira questão desse diálogo necessário, como podemos olhar para a experiência internacional e a experiência nacional, tá certo, de todas as nossas redes de ensino e aprender com as suas trajetórias. Essa pergunta é vital ao longo de todos os dias e todas as mesas. Não há forma da gente caminhar em direção a um olhar plural sem visitar com regularidade e com intensidade a nossa prática cotidiana de todas as redes de ensino e de todas as escolas. Né? Não há por que um delírio de reinventar a roda. Certo? Nós temos uma vivência com muita potência transformadora. No entanto, não é evidente que estas potências empíricas, concretas de transformação que nós vivemos, sejam aquelas que estejam alimentando o grande desenho da política pública como um todo. E, por fim, qual é o caminho para focalizarmos o ensino médio como um compromisso de Estado, que ele deve ser tratado com a ênfase na concertação democrática, colaborativa e responsável entre as diferentes forças que nós temos aqui. Em última instância, todas as perguntas passam por essa capacidade da gente criar um campo plural de diálogo a serviço estrita e exclusivamente desta direção de jovens que está aí, que tem que ficar na escola, tem que voltar para a escola e, ao ficar na escola, deveria estar aprendendo tudo o que a gente espera que eles aprendam. Porque esse compromisso é o nosso compromisso vital com essa geração que aí está e com as gerações futuras, para que a gente consiga se posicionar com um projeto de nação justo, democrático, efetivamente equitativo e com capacidade de dizer que o Brasil está à disposição de uma sociedade contemporânea que seja tolerante, plural, criativa e transformadora. Várias dimensões dessas estão associadas àquilo que a gente puder construir na escola pública brasileira. E eu espero que a gente tenha 2 dias de intenso, quente, cheio de contraditórios, mas, ao mesmo tempo, cheio de proposições, de soluções em torno do que construir como caminhos para a reestruturação do ensino médio. E aí,
a frase que se coloca, vocês podem ler aqui, mas o que trata-se como... Aqui, obviamente, a palavra fé não tem nenhum sentido religioso, certo? O que está colocado aqui é a fé enquanto uma crença que cada um se responsabiliza pelo que crê e cria. A pergunta é: qual é a pré-condição para o saber? É isso. Saber o quanto não se sabe, saber que a realidade toda ela não é acessível ao humano, saber que a fé é necessária, fé não bem numa divindade. Trata-se de uma fé que não delega, nem implora, antes se responsabiliza pelo que crê e que cria. Trata-se da responsabilidade com o pluralismo, com a capacidade da empatia, que, em última instância, é aquilo que é essencial no ato do ensinar. Esta capacidade de entender, reconhecer e ver o outro como diferente de nós, mas constitutivo da trajetória que nós estamos tentando construir. Ser empático é ser pedagógico, é ser capaz de se responsabilizar com esse mundo plural que nós estamos querendo construir. Espero que a gente tenha 2 dias que estejam a serviço disso. Muito obrigado.